Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Deus seja convosco. Pode sentar, sejam bem-vindos. Chegamos ao 5º dia do ano, né? E ao 5º dia de consagração, de preparação. Nós estamos aí nos preparando para 12 meses de bênção. Amém? Mas antes disso, nós precisamos entender a palavra. É conhecendo a verdade que nós somos livres, libertos. É conhecendo a palavra que nós vamos alcançando patamares maiores quando se trata da nossa vida espiritual também. Diga amém por isso. Eu queria abrir a Bíblia com você já no dia de hoje, na carta aos Romanos, capítulo 12, porque o texto ele é muito bem conhecido. Só que a gente precisa tratar de uma coisinha muito importante hoje nessa mensagem. No dia de hoje, o anjo da igreja tem tratado aqui sobre a vontade de Deus. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, pessoal? Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Existem 2 tipos de vontade. Uma delas é a vontade real de Deus para o ser humano. E existe a chamada vontade permissiva, que é aquilo que Deus não queria, mas porque o homem decidiu, ele vai lá e permite. Isso me faz lembrar muito de Sansão. Lembra que o Sansão está diante do pai, diante da mãe. Ele olha para uma mulher lá de uma outra terra, de um outro povo. Ele se agrada e o pai dele fala: meu filho, não tem mulher lá em Israel para que você possa tomar como esposa? E o que ele disse? Eu quero esta, porque esta agrada aos meus olhos. Quando ele falou aquilo, o ser humano, ele tem um livre-arbítrio, né? Ele tem um poder de decisão nas suas mãos. Ele decidiu pela sua vontade, que era a vontade permissiva. Você quer? Deus coloca à sua disposição. Você quer? Mas a vontade de Deus não era aquela. A vontade de Deus era que ele encontrasse uma israelita, que ali dentro do povo de Deus ele se relacionasse, ali ele construísse uma família, e o nome de Deus seria glorificado, ele seria um excelentíssimo juiz. Mas a partir do momento que ele tomou aquela decisão, ele assinou embaixo a sua morte. Você lembra como é que terminou a vida dele? Numa situação muito difícil. No dia da morte dele, ele derrubou, matou muita gente. Muitos inimigos morreram. Mas naquele dia também ele morreu. E ele morreu de que forma? Os 2 olhos furados. Servindo de palhaço lá, ó. Servindo de palhaço. Ele fazia lá o trabalho que era para o boi fazer. Coisa triste. Por alguém que Deus escolheu e Deus tinha uma vontade plena, perfeita, real. Mas se concretizou a permissiva do homem. Que ele decidiu aqui. A gente precisa colocar dentro do coração isso. Se eu quero a vontade de Deus sendo concretizada, preciso orar em cima disso. Eu vou abrir com você rapidinho, Romanos, capítulo 12, o versículo é o 1º. Você já conhece muito o texto em si, só que a gente precisa olhar as entrelinhas. Diz assim a palavra, Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício o quê? Vivo. Então não pode ser morto, né? Não pode ser a pessoa para baixo. Santo, não pode viver na prática do pecado. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vez o pastor já explicou isso aqui, ele disse: esse é o culto inteligente. Que você vem não de maneira forçada, não de maneira relaxada. Você vem de livre e espontânea vontade e você para de forma racional para meditar, para entender e para trazer aquilo e colocar em prática na sua vida. Aí vem o versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Perceba você uma coisa: para que nós possamos alcançar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, para que tudo isso, essa vontade de Deus plena, se concretize na nossa vida, nós precisamos nos apresentar a Deus de forma
correta, né? Vivo, santo e agradável. Mas também nós não podemos nos conformar com o século em que nós estamos vivendo. Amém, pessoal? Por quê? Porque nos dias que nós estamos vivendo tem muita coisa errada passando e tem muita gente aplaudindo os erros. E nós que somos servos de Deus não podemos fazer vista grossa para isso. Amém, pessoal? Eu me lembro da igreja de Coríntios, em que o apóstolo Paulo, um certo dia, foi no capítulo 1, logo no versículo 2, 3 e 4, ele falou muito sério com aquela igreja a respeito de alguns pecados que eles estavam praticando, eles que era a igreja eleita de Deus, que ia viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pessoas que estavam fazendo coisas que nem no mundo se fazia. Ele disse, nós que servimos a Deus, se nós quisermos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com o que nós estamos vivendo agora. Tem muita gente que está abaixo da média e está conformado com isso. Ele disse, não se conforme. Se você perceber que você está aquém, que você está abaixo do que você pode ser diante de Deus, então você não pode ficar conformado e achando que você vai alcançar alguma coisa da parte de Deus, porque dessa forma não vai. Tem uma das coisas que a gente tem que fazer como Paulo falou à igreja aos Coríntios, também já lá no final, onde ele falou o seguinte, examina o homem a si mesmo, para depois participar do corpo e do sangue de Cristo, para ter essa aliança com Deus confirmada. Tem que fazer esse autoexame. Eu quero a vontade de Deus, mas do jeito que eu estou, será que eu vou alcançar? Isso aqui é uma coisa muito pessoal. Acho que cada pessoa deve fazer essa análise. Não é o pregador que tem que chegar aqui e dizer, Benjamin, você está desse jeito, estou te revelando agora. Não tem nada a ver. A pessoa mesmo que tem que fazer essa autoanálise. A função do pregador é transmitir o recado da palavra. A pessoa vai trazendo a palavra para a vida dela e vai aplicando. Se ela perceber, se do jeito que eu estou, eu quero viver a vontade de Deus, estou observando que eu não vou viver. Estou muito abaixo daquilo que Deus queria que eu estivesse. Aí eu queria deixar aqui com você e abrir com você no Evangelho de João. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 5. O versículo é o 30. Olha só que interessante. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Jesus ele vai nos dar uma aula. Ele vai nos dar uma aula. Que como pessoas de Deus que nós somos, nós não podemos nos conformar com o século que estamos vivendo. Por várias vezes, enquanto Jesus estava como homem, na matéria física, né? Ele passou diante de determinadas situações e as pessoas quiseram empurrar algumas coisas para ele como normal. E o que ele fez? Não concordou com aquilo. Não se conformou com aquilo como se fosse verdade. Muito pelo contrário, ele ignorou. Ele mostrou para as pessoas que não era daquele jeito. Aí aqui ele vai falar uma coisa interessante. Olha só, João 5,30. Na minha Bíblia está em letras vermelhas, porque são palavras de Jesus. Diz assim, ó, vamos ler? 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é o quê? É justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Veja você que Jesus ele está deixando muito claro para aqueles que o seguiam, para aquelas pessoas que sempre estavam acompanhando ele, no seu dia a dia, por onde ele passava as multidões o acompanhavam. Ele traz esse relato para as pessoas que estavam ali à volta. Ele disse, olha, ele era o Deus encarnado, né? Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas ele disse, eu mesmo, de mim não posso fazer nada. Não posso fazer coisa nenhuma. Tudo que eu faço é baseado na justiça do meu Deus, que me enviou. Eu não busco fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aí eu fico fazendo uma análise. Se Jesus, sendo Deus, falou isso aqui, quem sou eu? Para determinadas coisas, eu ficar apontando, determinadas coisas eu achar que é correto, determinadas coisas na minha vida eu dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Essa oração muita gente faz, né? Mas na hora do pega para capar, na realidade, ela decide do jeito dela e Deus fica de escanteio. Na hora que é para realmente dizer, Deus, eu estou aqui à tua disposição. Faça na minha vida a tua vontade. O que algumas pessoas fazem? Eu sei o que é melhor para a minha vida.
E por que pediu direção para ele? Se disse que a sua vontade é melhor, por que pedir direção? Tipo pessoas que às vezes elas chegam às vezes para o pastor e pedem uma orientação. Pastor, eu queria que o senhor me orientasse assim, assim, assado. Aí o pastor vai e orienta de acordo com a palavra, né? Não, mas eu esperava que fosse de outro jeito. Não, você veio pedir orientação. Se você quisesse fazer do seu jeito, você não precisava nem pedir orientação. Você ia lá e realizava, fazia. Jesus, sendo Deus, ele disse: eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Ele fala na segunda parte do versículo, ele ainda diz, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Aí ele diz, como ouço, assim julgo. O que ele recebeu de Deus é da mesma forma que ele age. Quero a vontade de Deus para a minha vida. Então haja conforme Deus tem falado ao seu coração. Como que Deus trata de determinadas coisas com você? Para cada pessoa é diferente. No meu caso, Deus trata algo comigo de uma forma diferente da história da irmã. Ele vai tratar com a pessoa, com cada um individualmente. De acordo com o que Deus falou ao seu coração, tratou com você, você ouve, vai lá e pratica. Porque essa é a vontade de Deus. A partir do momento que você faz a vontade de Deus, a responsabilidade é dele. Amém, pessoal? A responsabilidade é dele. Quando você faz do seu jeito, a responsabilidade é sua, não cobre ele. Lá no Sermão da Montanha, vamos lá em Mateus, volta um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha só que interessante. Jesus estava ensinando a multidão. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Ela demorou vários dias. Jesus passou vários dias pregando na montanha. Foi depois, logo após aquela tentação. Foi logo depois da tentação do deserto. Que foi no capítulo 4 a tentação, no capítulo 5 em diante ele começa a pregar o sermão da montanha. Que é o capítulo 5, 6 e o 7. Aí no capítulo 6, no versículo que eu vou ler com você, de número 9. Vamos lá? Versículo de número 9, ele está ensinando sobre a oração. Como que eu devo orar para ter essa vontade de Deus sendo confirmada na minha vida? Porque você percebeu aqui que ele mesmo disse, eu não faço nada de mim mesmo, se o Pai que me enviou não disser. Aí como é que eu entendo isso, pastor? Como é que eu vou fazer então? Como é que eu tenho essa confirmação? Aí ele pede aqui, ele vai ensinar sobre a oração. Ele fala assim, versículo 9, vamos ler? Capítulo 6, versículo 9 de Mateus. Portanto, isso aqui era uma conclusão já. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como é no céu. Preste atenção no detalhe. Ele começa a ensinar os discípulos e as pessoas que estavam ali ouvindo sobre como eles deveriam orar para ter essa vontade de Deus confirmada na vida deles. Primeiro eles deveriam se apresentar a Deus. Eles devem se apresentar primeiro a Deus. Não é que nem muita gente fala com Deus e pede para Deus me abençoar. Você é mais usado do que eu. Não é dessa forma. Tem gente que acha que vai ser abençoado porque alguém vai orar por ela. E não é assim, gente. Jesus ensinou o método aqui, o modelo. Ele disse, olha, versículo 9, novamente, volta rapidinho, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, de que forma? Primeiro, você se apresenta a Deus, fala diretamente com Ele, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você vai primeiro começar falando sobre a santidade de Deus. É tipo assim, você não chega logo diante de Deus pedindo alguma coisa livremente. Ele não é servo para você chegar aqui, me dá isso aqui. E Ele chega e te dá na mão assim, de mão beijada. Não, Ele é Senhor. Nós temos que chegar diante de Deus com toda a reverência. Tem gente que por aí não faz a coisa certa, ela não é aceita por Deus como Caim não foi aceita, e ela fica chateada com Deus, como se Deus fosse o culpado. E Deus não é culpado, gente. Ele ensinou na palavra dele o método, está tudo registrado. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele falou aqui com muita clareza, vocês vão orar assim, fala que Deus é santo, apresente-se a Ele com reverência. Aí no 10 ele fala, aí ele vai concluir esse raciocínio dizendo, venha o teu reino. A primeira oração que você vai fazer é essa,
não é só fazer uma petição, é pedir a Deus, venha o teu reino sobre mim. Qual que é o reino de Deus? O reino celestial. É pedir para as obras de Deus se concretizar na nossa vida. Às vezes nós só pedimos o material, pessoal. Só para suprir as nossas necessidades. Esse é o problema de muitas orações não serem respondidas. A pessoa chega aqui, pastor, eu queria que você orasse pelo meu casamento, pelo meu filho, orasse por essa situação, por aquela. Mas e pela sua vida espiritual? Você não percebeu que está mal? Só buscando para gastar em seus próprios deleites? Né? São coisas que a gente tem que rever. Isso é uma coisa muito pessoal. Ninguém que tem que chegar aqui e ficar jogando isso para ninguém, não. Uma coisa que a pessoa vai ouvindo da palavra, ela vai trazendo para ela. Aí ele fala, seja feita a tua vontade. Ele vai pedir algo, mas primeiro ele pergunta, primeiro eu quero saber qual é a tua vontade. Que ela seja feita tanto na terra como no céu, com referência à minha vida. Se nós fizermos essa oração e ficarmos firmes na nossa posição, tudo que for acontecer a partir de então, é Deus quem vai guiar. Pastor, até as coisas difíceis que surgirem, até as difíceis, gente. Você sabe que as coisas difíceis que acontecem na vida, elas fazem parte do nosso processo de crescimento. Imagina se tudo fosse fácil. Como é que seria, né? Acho que nem teria crente, se tudo fosse fácil. A maioria das pessoas nem ia se converter. Se converter para quê? Está tudo fácil. Nós geralmente chegamos na igreja, a maioria de nós, por conta da dor. Foi ou não foi? Eu amava Jesus desde o ventre. Coisa nenhuma. Fase da adolescência, a pessoa quer curtir a vida, quer descobrir como é que funcionam as coisas. A nossa carne, o nosso homem interior, nosso ser, a nossa carne, o sangue, ela pulsa pelas coisas naturais desse mundo. Não quer saber de Deus, não. Quem quer saber de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito que habita em nós. Esse é que busca a Deus. A nossa carne, dependesse dela, nós estaremos praticando pecado de dia e de noite. Nossa carne é mortal. Ela é voltada para a natureza humana. O que nos faz buscar a Deus é o Espírito que habita dentro de nós, que tem sede de Deus. Por isso que ele disse na oração, você primeiro ora pedindo o reino de Deus, que venha esse reino de Deus, que venha essas confirmações de Deus sobre a sua vida, e depois você diz, seja feita a sua vontade. Primeiro aqui na terra, depois como no céu. Se o Senhor tiver algo para mim, que o Senhor concretize. Eu vou estar aqui à disposição. O Senhor disse que eu tenho que ser santo, então eu vou ser santo. O Senhor falou que eu tenho que ser marido de uma só mulher, então eu vou ser marido de uma só mulher. Estou aqui à tua disposição. Na minha vida, faça a tua vontade. E Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. Os anos vão passando, muita coisa vai acontecendo, e Deus vai se encarregando de colocar você no lugar certo, na posição certa. Por que muita gente peca e sofre? Ela saiu da posição. Deus tinha projetado algo para ela, a vontade real, mas ela quis a vontade permissiva. E está aí hoje pagando um preço alto por isso. Está aí hoje passando uns perrengues que possivelmente, se tivesse ficado na vontade de Deus, não teria enfrentado. Não teria enfrentado. Uma das coisas que eu guardei para mim, nesses últimos anos que eu tenho aprendido aqui com a palavra, é que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado, gente. Amém, gente? Tem gente que acha que ela vai conquistar tudo na força do braço. Não. O homem não tem nada se do céu não lhe for nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquisto, isso provém de Deus. Eu sei que eu tenho a minha parte, mas principalmente por Ele. Aí eu vou abrir com você Evangelho de João novamente. Vamos lá? Capítulo 4. Você estava no capítulo 5? Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 4. Novamente são palavras de Jesus. João 4, 34. Vou ler com você o 34. São palavras de Jesus. Quando você entender a vontade de Deus, você está orando, você está buscando, você está fazendo tudo certinho. Entendi a vontade de Deus para a minha vida, pastor. No meu caso, eu comecei a entender a vontade de Deus no auge dos 17 anos. Em média, 17 anos eu tinha. Eu me lembro que eu estava na escolinha da igreja, eu era obreiro na igreja. Eu estava na escolinha. Esse dia o pastor foi embora. Geralmente todo mundo ia embora, eu já tinha aquele gosto de ficar na igreja. Isso foi lá em Bacabal, na minha cidade.
Aí eu fiquei na igreja, tranquei a igreja lá, tinha um espaço em cima, tinha cinco casas em cima, né? Que era repartições da igreja também. Que era para escolinha, escritório, local de berçário, sala dos obreiros. Tinha uma cozinha lá no fundo que era para a gente fazer as nossas refeições. E aí nesse dia eu fiquei na igreja. Eu liguei a televisão lá, que as crianças que ficavam assistindo. Liguei a televisão, assisti o pastor Jaime naquelas programações da meia-noite. Deitei a cabeça no travesseiro, peguei o colchonete da criança, botei lá e dormi no chão mesmo. Dormi, aí comecei a assistir o pastor Jaime, ele pregando, falando, ali eu entendi que Deus tinha um chamado para mim. Eu disse, um dia eu vou sair daqui da cidade e vou pregar a palavra, não sei por onde. Eu sabia que um dia eu sairia de lá para fazer a obra. Eu entendi qual era a vontade de Deus para a minha vida. Eu estava começando ali aquele gosto por administrar, aquele negócio todo. Já tinha algumas portas que iriam se abrir. Terminei o ensino médio com 17. Estava naquela probabilidade de alcançar logo alguma coisa para entrar numa carreira. Mas aí ouvindo, entendendo, Deus foi tratando comigo. Eu fui perdendo muito o desejo de fazer as coisas lá e queria ter aquele desejo de estar ali. Eu fui entendendo qual era a vontade de Deus. Só que você paga um preço alto, gente. Não é de uma hora para outra, né? Você paga um preço muito alto. Você corre o risco de perder muita coisa na vida se você para. Eu parei. E fiquei aonde? No ambiente da igreja. Até tudo se concretizar, foi 2022 agora que se concretizou. Confirmações. Durante esses anos, lá de 2011, quando eu entendi, até agora, 2022 foi mais ou menos 11 anos. Morei aqui na igreja, auxiliei o pastor, fiz uma série de coisas, até se confirmar a vontade de Deus, demoraram 11 anos. Já estou aqui mais ou menos 2 e alguma coisa, auxiliando o pastor mais direto. Estou buscando a vontade de Deus. Deus quer que eu fique aqui em São Luís, vou ficar aqui o tempo que for necessário. Deus quiser mandar para outro canto, vai para outro canto de acordo com a vontade de Deus. Não tem escolha. Diga graças a Deus. Aí você entende, eu entendi qual era a vontade de Deus para a minha vida. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que me afeiçoar a essa vontade. Por isso que eu abri com você João 4,34. Vamos ler? Diz aí, ó. Jesus lhes disse: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele nasceu já com esse propósito. Você lembra lá quando Deus chamou a Maria e falou com ela: você é bem-aventurada entre as mulheres. Aí explicou para ela que ela daria luz ao Filho de Deus, que era fruto do Espírito de Deus e tal, aquela coisa toda. E aí depois Deus vai lá e confirma isso para o José. Aí começa aquela grande obra, o menino nasce, vem Herodes tentar matar, o Espírito de Deus fala com eles, vão lá para o Egito, fica lá e só volta quando Herodes morrer. E depois que o Herodes morreu, Deus manda eles voltar. Ficaram em Nazaré durante muitos anos. Jesus foi crescendo, amadurecendo. Mas desde sempre ele já entendia qual era a vontade de Deus para ele. Com 11 anos de idade, em média, ele estava lá junto com os doutores da lei, no templo, dialogando acerca das leis da palavra. Maria tinha esquecido ele lá, voltou um dia caminhando para encontra Jesus lá. Menino, tu tá onde? E o que ele fala para ela? Me convém cuidar das coisas do meu pai. Com 11 anos de idade, ele já entendia qual era a vontade de Deus. Que se confirmou lá naquele deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, e depois ele foi batizado lá pelo João Batista, e iniciou essa obra aqui. Até o dia da morte de cruz, porque ele sabia qual era a vontade de Deus para ele. Mas o que ele foi fazendo durante o tempo? Ele foi se afeiçoando àquela vontade. Você entendeu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você vai se aperfeiçoando dia após dia. Porque tem gente que entende qual é a vontade de Deus, já entendi, eu já comecei, então agora eu vou dar uma relaxada. Ela desanima. Ela vai relaxando com os anos. Eu oro a Deus, porque hoje, graças a Deus, ainda sou novo. Eu quero, quando chegar na fase velho, né? Tiver 60, 70, 80. Estou dizendo que quem tem essa idade está velho, não. Estou dizendo de mim. Se eu tiver essa idade aí de 80 anos, 70 anos, eu quero ter o mesmo coração de fazer a obra de Deus. Eu peço isso para Deus. Não deixa essa vontade eu morrer, não. Porque tem gente que descobriu que a vontade de Deus, ela relaxa. Ela acha que não precisa mais fazer nada. Engano nosso. Precisamos fazer? Sim. Agora que eu sei, eu vou fazer como se isso fosse minha comida. Pelo menos 3 ou 4 refeições por dia a gente faz. É ou não é? 3 ou 4 refeições por dia.
Café, almoço, lanche e jantar. No mínimo. Tem gente que toda hora está bibicando, né? Tem gente que trabalha em determinados lugares, toda hora ela está. Toda hora tem um negocinho. Então, pelo menos 4 refeições por dia fazendo. Ele disse, a partir do momento que ele entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dele, ele disse, é como comida. Não pode faltar. Se faltar, eu sinto necessidade. Se faltar, eu sinto necessidade. A mesma coisa deveria ser com a nossa vida espiritual, gente. Se eu faltar, é como se eu não tivesse me alimentado. Mas tem gente que falta e não está nem aí. Tem gente que não abre a Bíblia em casa para ler, nem no local de trabalho, nem tempo nenhum do dia. E olha que hoje nós temos a facilidade do smartphone, né? Para abrir em qualquer lugar que a gente tiver. Vou deitar na minha cama de dormir. Posso abrir lá. Versículo do dia. Não tinha parado ainda, meu Deus me perdoe. Mas vou fazer uma oração, ler ali uma palavra, Deus te desperta. Glória a Deus. Mas tem gente que não faz nem isso. A vontade de Deus para a vida dela, ela não entendeu ainda. Que se ela entendesse, ela se afeiçoava. Ela abraçava aquilo com toda a sua força. Ela fazia isso com toda a intensidade. Eu não vou ler muito com você por conta do tempo e porque a leitura também é extensa. Mas eu quero comentar com você rapidinho sobre Saul. O Saul foi uma pessoa que se tornou rei de Israel. Deus era supremo para o povo de Israel. O povo de Israel não precisava de um homem que pegasse uma arma e fosse para frente de batalha e dissesse, eu sou o rei de Israel. Deus não precisava. Toda batalha que tinha contra Israel, ele dava a direção ao profeta, o homem de Deus orava, buscava direção, mandava o povo se consagrar, os inimigos vinham e Deus cegava os inimigos e o inimigo ia embora. Acabou. Ninguém tinha vitórias contra Israel. Aí, um determinado tempo, o povo começou a pedir um rei. Quer um rei, quer um rei, quer um rei. Todo mundo tem um rei, por que nós não temos um rei? Aí, Deus manda para eles o Saul. Tira lá da menor tribo de Israel. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Tira lá da menor tribo de Benjamim. Ele era o mais novo da família do pai dele lá, um dos mais, da família mais nobre, mais pobre no caso. Tira ele lá da pior das situações e coloca. É o rei de Israel. Diz a palavra que ele era alto, formoso de aparência. Geralmente os reis tinham essas características. Aí ele assume essa responsabilidade, rei de Israel. No início, com todo aquele temor, com todo aquele zelo, entendeu qual é a vontade de Deus para a vida dele. Sou rei, pois agora eu vou fazer com toda a ênfase. Só que aí Deus começa a dar umas ordens para ele. Você vai lá contra os amalequitas, você vai destruir todo mundo. Até as criancinhas de peito faz o quê? Mata, não pega nada deles, destrói tudo. Aí ele, como rei, deveria ouvir o que Deus falou. Lembra lá o que Jesus falou? Eu ouço. Eu faço a vontade do que me enviou. Eu ouço o que ele tem para falar e assim eu pratico. Aí ele tinha que fazer o quê como rei? Receber e colocar em prática, executar. Mas o que ele faz? Ele vai lá e, dos amalequitas no caso, deixou o rei vivo. Era o primeiro que ele deveria matar. Deixa vivo o rei Agag. Aí destrói alguns homens, destrói muita coisa lá. Coisa que não tinha valor também ele joga fora. Aquilo que tem valor ele leva para ele. Ovelhas, vacas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas, ouro, prata e muito mais. Aí ele chega lá. Aí o Samuel, como profeta de Deus, chega e fala: Saul, Deus se entristeceu com você, o que você fez? Não, eu executei todas as obras do Senhor. Mas que ouvido de balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui, mugido de vaca? Não, foi o povo que perdoou aí um pouquinho aí. Mas o pior nós destruímos. E esse ali, né, o rei Agag que está vivo? Não era para ter matado ele? Deus não mandou matar? Ele deixa Agag vivo. Não, porque começa a contar a história, né? Deus tinha uma vontade plena para ele, que era que ele fosse rei, que ele cumprisse aquilo com toda a justiça, e ele falha. Ele não se afeiçoou ao que Deus havia determinado que ele fizesse. Ele não cumpriu a vontade de Deus. Chegou um momento que Deus disse: eu me arrependo de ter posto Saul como rei de Israel. Eu fico trazendo isso para a gente. Será que Deus pode olhar para mim e dizer que ele se agrada de ter me permitido ser um pregador do evangelho dele? Ou ele disse: eu me arrependo de ter constituído, de ter colocado uma unção sobre ele? É isso que a gente tem que pensar hoje, pessoal. Cada um de nós como crente. Cada um de nós temos que fazer essa análise. Porque Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei.
Se eu me arrependo. Está lá o Samuel, jejuando, orando, sacerdote, homem de Deus. Passou a noite toda, a madrugada toda jejuando, orando pelo Saul, para Deus ter misericórdia. E Deus diz, o que tu está orando pelo Saul? Até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado ele? Eu rejeitei, meu filho, para de orar por ele. Ele não quer a vontade de Deus. Isso aqui é um alerta para nós. Às vezes nós estamos gastando tempo com gente que não quer. E tem gente que quer que nós viramos as costas para elas. Eu peço direção para Deus sempre. Que a gente, como pregador, acaba sendo doutrinador de pessoas, né? Eu, no meu caso hoje, eu tenho um trabalho da juventude na igreja. Muitos jovens que se disponibilizaram a estar perto para aprender. Que é sentir de Deus um chamado. É responsabilidade minha, por exemplo, orientar, cobrar, falar determinadas coisas. E a pessoa tem que fazer o quê? Aceitar isso. Receber aquilo, entender que é bênção para a vida dela, não é para o mal. Se fosse para o mal, não estava nem aí, fala o que tu quer da tua vida. Quando a pessoa estivesse lascada, é dizer, ó, aplaudir. Mas não é esse o interesse. O interesse é ver as pessoas mudarem, melhorarem. Quem sabe se tornar até muito maior do que a gente, isso é um prazer. Você ensinar alguém, daqui a pouco aquela pessoa ser maior do que você. Isso é dom de Deus também. João Batista entendeu isso. Quando vieram falar para ele, né? Os discípulos de Jesus batizam mais do que os teus. Que ele cresça, que eu diminua. Acabou. Deixa ele crescer. Ele é o Senhor. Eu não sou digno nem de calçar a sandália dos pés dele, desatá-la. Não sou. Entendeu isso com muita clareza. Porque ele tinha cumprido a vontade de Deus. O João Batista. Cumpriu o que tinha de cumprir. Morreu na pior das situações pelo Evangelho. Mas cumpriu a missão dele. Mas voltando à questão. Aí vem o Saul, faz tudo isso de errado. Aí como Saul falhou, aí Deus levanta um homem chamado Davi. Aí eu queria abrir o Salmo 143, versículo 10 com você. Salmo de número 143. O versículo é o de número 10. Deus se entristeceu com Saul. Aí Deus levanta Davi. Só que aquilo não foi de uma hora para outra também. Foram em média 13 anos depois. Pastor Saul ainda ficou reinando 13 anos? Ficou. Enquanto ele estava vivo, ele estava reinando. A partir do momento que ele foi para uma batalha lá e morreu, sem Deus, o Espírito de Deus havia se apartado dele, aí ele morre numa batalha, Davi chora, fica enlutado por aquele acontecimento, porque ele respeitava aquilo que Deus havia colocado sobre Saul. Davi se entristece, mas depois ele entendeu que ele agora seria o rei. E ele assume o reino de Israel. Aí vem o Salmo 143, o versículo 10 para a gente ler. Eu queria ler com vocês isso aqui muito forte. Olha só. 143, versículo 10. Vamos ler? Diz assim, ó. A ti que dás a salvação aos reis e que livra Davi teu servo da espada. Salmo 143, 10. É isso mesmo? Eu estou lendo errado aqui, estou lendo 144, perdão. É 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha a oração que Davi fez. Pois és o meu Deus. O teu espírito é o quê? É bom. E guia-me por terra plana. Olha o que o Davi entendeu. Por isso que ele foi conhecido como um homem segundo o coração, porque ele executava as vontades do Senhor. Deus colocava dentro dele uma vontade, e aquela vontade ele executava. Ele ia até o fim para pôr aquilo em prática. Ele não hesitava em fazer diferente. Ele sabia, se eu estou em alguma coisa é por Deus. Se eu estou em alguma função, é por Deus. Porque a probabilidade dele ser rei de Israel era a mínima das mínimas, quase zero. Porque ele era o 8º filho de Jessé. Jessé não era nem de linhagem assim, de que pudesse dizer vai ser rei em alguma coisa. Só havia uma promessa, que de Belém de Judá viria lá, né? Seria o maior. Aí ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Muito diferente do Saul, né?
Que Deus dizia uma coisa, Saul fazia outra. O Davi, em contrapartida, fazia o quê? Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Ele só não fez a oração do Pai Nosso, mas muito parecido. Ensina-me a fazer a tua, eu não quero fazer a minha vontade. Porque o que eu quero é desse jeito. Mas e se não for da vontade do Senhor isso? Pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Se o Senhor me guiar, se for o teu espírito me guiando, ó, eu não vou tropeçar. O caminho é plano. Não tem como dar errado. Diga graças a Deus. É Deus quem está guiando a minha vida. Eu estou fazendo a vontade dEle. Então fica tranquilo. Estou passando por algumas lutas. Continue tranquilo. É Deus quem está te guiando. Essa luta aí é passageira. Amém? Essa luta aí ela vai passar um tempinho. Daqui a pouco ela acaba. E você até depois vai lembrar e vai até dar risada do que aconteceu. Acho que todos nós já passamos por tempos difíceis, né? Mesmo quem é mais jovenzinho, já deve ter passado em algum momento difícil. Quem é mais experiente nem se fala, né? Passou por muitas coisas. Mas por que está aqui até hoje? É porque você deixou a sua vida na plena disposição de Deus. E Ele está fazendo que você ande em terra plana. Enquanto nós estivermos assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora, se a pessoa se desviar, o negócio vai pegar para o lado dela. A coisa vai apertar. Que a partir do momento que ela se aparta do caminho do Senhor, ela não busca mais a vontade de Deus para a vida dela. Lembra? Para que ela experimente a boa, perfeita e agradável. Enquanto ela não fizer tudo certinho, ela não experimenta. Se ela está fazendo tudo certinho, é questão de tempo. O que há de vir virá e não tardará. E não vai tardar para você. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Não vai tardar para você. Amém, pessoal? Não vai tardar para você. Tudo o que Deus preparou não vai tardar. Vai se cumprir. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Você descobriu? Abrace. Faça com todo o seu coração. Sempre prego para o jovem aqui. Você está num período difícil. Período de escolha. Termina o ensino médio ali. Você está com 16, 17 anos. O que eu vou fazer da vida? Ser médico? Ser engenheiro? Vou trabalhar como autônomo? Como é que vai ser a minha vida? É duro. Precisa de pessoas experientes ao lado. Para orientar, para coordenar. Para ajudar a pessoa a tomar decisões. Certo. Mas a pessoa já dá sinais, dá ou não dá? Do que ela vai ser, do que ela gosta de fazer. Precisa ter pessoas de Deus ao lado para ensinar, para incentivar também. Diga graças a Deus. Se for pessoas espirituais, melhor ainda. Que a pessoa vai descobrindo qual é a vontade de Deus. Ela vai se aperfeiçoando. Descobriu, faça com toda a sua força. Não como Saul. Pegou para fazer. Assumiu uma responsabilidade alta. Pois deixou lá embaixo. Esse é o perigo. De gente que quer receber responsabilidades grandes, mas não tem estrutura ainda. Ele joga lá embaixo. Uma coisa grande se torna pequena na mão dela. Ela derruba. Ele tem que pedir para Deus, eu quero a tua vontade. Que eu vou fazer de acordo com o que o Senhor diz, tudo certinho. Isso, a tendência é só crescer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Fica de pé. Quero fazer uma oração com você. Vamos orar e pedir a vontade de Deus sobre a nossa vida.